Olá, bom dia a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer imensamente o convite de estar aqui. Eu não sou da análise do discurso, eu não sou da linguística. Me sinto um intruso, mas um intruso bem-vindo e bem recebido aqui nesse lugar. Queria imensamente agradecer as organizadoras, a Nádia, a Cláudia, a Solange, a Mônica, a Suzy, a Andréia, a Giovana pelo convite. Estou super honrado e espero contribuir de alguma forma com o CEDISC. Tá? Ao mesmo tempo, não vir dessa área também traz outras perspectivas, já que a gente está falando tanto de outras perspectivas. E eu queria começar lendo um trecho de um poema de um autor que eu acho que, já que a gente está falando de transversalidade, que atravessa um pouco as nossas áreas, que é o Artaud. E eu vou ler um trecho do Para Acabar com o Julgamento de Deus, que é um texto forte dele, mas, claro, eu vou só ler um trecho. O trecho que se chama A Questão que se Coloca. O que é grave é sabermos que atrás da ordem deste mundo existe uma outra. Que outra? Não o sabemos. O número e a ordem de suposições possíveis neste campo é precisamente o infinito. E o que é o infinito? Não o sabemos com certeza. É uma palavra que usamos para designar a abertura da nossa consciência diante da possibilidade desmedida, inesgotável e desmedida. E o que é a consciência? Não o sabemos com certeza. É o nada. Um nada que usamos para designar quando não sabemos alguma coisa. E de que forma não sabemos. E então dizemos consciência. Do lado da consciência, quando há 100 mil outros lados. E então, parece que a consciência está ligada em nós ao desejo sexual e à fome. Mas poderia igualmente não estar ligada a eles. É possível dizer, há quem diga, que a consciência é um apetite. Apetite de viver e, imediatamente, junto com o apetite de viver, o apetite da comida. Imediatamente nos vem à mente. Como se não houvesse gente que come sem o mínimo apetite e que tem fome. Pois isso também existe, os que têm fome sem apetite. E então? Então, o espaço do possível foi-me apresentado um dia como um grande peido, que se eu tivesse soltado, mas nem o espaço, nem a possibilidade, eu sabia exatamente o que fosse. Nem sentia necessidade de pensar nisso. Eram palavras inventadas para definir coisas que existiam ou não existiam diante da premente urgência de uma necessidade. Suprimir a ideia e seu mito, e no seu lugar instaurar a manifestação tonante desta necessidade explosiva, dilatar o corpo da minha noite interior, do nada interior, do meu eu, que é noite, nada e reflexão, mas que é a explosiva afirmação de que há alguma coisa para dar lugar. Meu corpo, mas como? Reduzir meu corpo a um gás fétido. Dizer que tenho um corpo porque tem um gás fétido que se forma em mim? Não sei, mas sei que o espaço, o tempo, a dimensão, o devir, o futuro, o destino, o ser, o não ser, o eu, o não eu, nada são para mim. Mas há alguma coisa que é algo. Uma só coisa que é algo e que sinto por ela querer sair. A presença da minha dor do corpo. A presença ameaçadora, infatigável do meu corpo. E ainda que me pressionem com perguntas, e por mais que eu me esquive a elas, há um ponto que me vejo forçado a dizer não. Claro, continua, é um poema lindíssimo. Na verdade, é uma peça radiofônica do Artaud, que dá toda uma conceituação sobre o corpo sem órgãos, que depois Deleuze e Guattari vão
vão criar um conceito em cima dessa questão poética. Estamos falando, e o tempo todo, e acho que é premente a gente falar hoje em dia, principalmente, sobre resistência. E queria só fazer um preâmbulo do preâmbulo, porque a poesia já foi um preâmbulo, fazer outro preâmbulo, que é de um livro que se chama Arte e Resistência, que foi organizado pelo Daniel Lins, e que ele vai falar sobre justamente o que é resistência, a diferença entre resistência, revolta e revolução. Né? É um livro de artigos. Dentro desses artigos tem um autor chamado Paulo Neto e um outro chamado Charles Feitosa, que escreveram sobre essa questão. Eles vão dizer que não interessa para nós hoje nem a revolta nem a revolução. A revolta como um grito adolescente, porque a revolta é um grito adolescente, que não leva a lugar nenhum, que não age, ela só grita. A revolução, etimologicamente, como que veio da etimologia da astronomia, que dá a volta, mas chega no mesmo lugar. Ou seja, você tem uma mudança que chega-se no mesmo ponto. Mas o mais importante, então, do que a revolta e do que a resistência, claro que eu estou fazendo um sobrevoo bastante resumido de tudo aqui, é a resistência. E aí eles fazem uma brincadeira com a palavra resistência, que é re-existir. Ou seja, existir novamente. Inventar outros modos de existência. Eu acho, e aí é interessante a gente pensar na resistência não como algo que vai ao encontro de encontro a, né? que tem como premissa um embate a priori. É claro que toda resistência é um embate, mas ela não é a priori. Mas, a priori, você tem a resistência como algo que é criativo. Como criar outras existências? Você passa a resistência do embate a uma criação, a uma possibilidade, a um ato criativo, a criar outros modos de existência, outros modos de afeto. Que eu acho que tem muito a ver com esse poema do Arthur que eu li para vocês. Quer dizer, quais seriam os modos de fuga, as outras possibilidades da gente verificar a questão do corpo. Bom, feito esse preâmbulo, eu gostaria de dizer que eu venho e coordeno um núcleo de pesquisa da arte de ator na Unicamp. E, basicamente, a nossa pesquisa lá, ela parte de como, na arte, principalmente na arte corpórea e na arte presencial, que a gente chama, e o que nós chamamos de arte presencial? O teatro, a dança, a performance, a música tocada ao vivo, o circo, ou seja, qualquer arte que tenha um testemunho presencial. Então, estudamos como que o corpo se comporta ou cria outros modos de existência nesta relação com o outro. Basicamente, essa é a pesquisa que a gente tem lá, ou seja, essa é a nossa pergunta que a gente faz há 33 anos. Eu não sei se nós somos pesquisadores não muito bons, porque há 33 anos a gente pergunta a mesma coisa, e a gente não chegou a conclusões. A gente ainda está pesquisando. Porque também traz muitas possibilidades. Como já foi dito aqui, o corpo é uma materialidade de significação. Para a gente é muito claro, na área de artes, que esta significação material do corpo ela é organizada, né? Ela é formatada, ela é organizada segundo princípios sociais, econômicos, históricos, culturais, etc., etc. Então, a nossa pergunta é, como pensar este corpo com o outro de uma outra forma? A arte ela tem como premissa justamente essas linhas de fuga na relação com o outro, principalmente a arte presencial. Claro que a arte pictórica vai ter outra relação, etc. Mas a arte presencial tem essa pergunta como premissa. Então, a nossa pergunta, vamos dizer, a nossa pergunta conceitual, e aqui eu vou focar especificamente na questão do corpo e na questão conceitual, histórica do corpo,
já que o corpo é formatado, como ele é formatado? Como a gente pode pensar o corpo de uma outra forma? Não só discursiva, mas uma questão... Não, o corpo como discurso, mas como esse corpo pode ter um outro discurso? Como ele pode se organizar a partir de outro discurso? A gente, de certa forma, eu vou fazer um sobrevoo histórico do conceito de corpo aqui, e vou trazer alguns exemplos, só porque não dá para a gente falar do conceito de corpo historicamente falando, porque seria uma outra palestra, não é isso que eu queria dizer. Mas a gente pode dizer que, desde os gregos, a gente já tem uma visão organizada do corpo como algo hierarquicamente inferior a alguma coisa. Não é? Então, no Fédon, por exemplo, no livro Fédon, a gente tem o Sócrates que vai tomar cicuta, e tem os seus lacaios ali, e eles têm uma grande discussão, o livro é sobre isso, e ele discute, e ele diz o quanto será bom ele morrer, porque ele vai se livrar deste fardo, que é o corpo, e finalmente vai atingir o mundo das ideias. Então, você tem aí uma relação hierárquica entre um corpo mundano e um mundo das ideias muito mais hierarquicamente superior. Aí você passa, por exemplo, para a Idade Média, e a gente tem um corpo, iconograficamente, é muito claro de a gente ver, um corpo que sofre, né? Jesus Cristo é um corpo sofredor, e necessita ser sofredor para causar culpa nos seus fiéis. E esse corpo sofredor tem que sofrer aqui, nesta vida, para justamente atingir uma outra vida superior, que seria a vida eterna, que seria o grande prêmio para aqueles que aqui sofrem. Ou que, de certa forma, colocam o corpo dentro de uma relação organizada. Se você não transar, se você só transar depois do casamento, se você fizer os jejuns, provavelmente você vai ganhar um grande prêmio, que seria o prêmio da vida eterna. Então, aqui a gente tem uma relação de um corpo inferiorizado em relação a uma alma que vai ganhar um prêmio eterno. E, claro, vou dar esses 3 exemplos, não tem como negar que, no Renascimento, a gente tem Descartes, que vai colocar o corpo inferiorizado em relação ao modo de pensar. Penso, logo existo. Né? Ele chega a essa conclusão porque ele cria um demiurgo que duvida de tudo, e ele só não vai duvidar da sua capacidade de duvidar, porque se ele duvidar da capacidade de duvidar, ele tem que voltar atrás lá no seu exercício. Como ele só não pode duvidar da capacidade de duvidar e de todo o resto ele duvida, ele chega à conclusão onde ele duvida no seu pensamento, e aí o pensamento, obviamente, é o único lugar possível de se pensar a existência. E aí, o penso, logo existo, vem daí. Ou seja, sempre temos um corpo, e aí, para a área de artes, isso é bastante complexo e complicado, sempre temos um corpo, pelo menos nesses 3 exemplos, não vou falar historicamente, porque seria muita pretensão, mas nesses 3 exemplos históricos que eu trago para vocês, a gente sempre tem um corpo inferiorizado, um corpo onde o discurso corpo ele é inferiorizado em relação a alguma coisa. Ora, numa arte presencial, se a gente partir deste princípio, sendo bem acadêmico, a gente está ferrado. Né? Porque a gente partiria de um princípio onde a minha relação com o outro, a partir do corpo, se dá a partir de algo inferior. Porque o corpo é inferiorizado. Dentro desse discurso, pelo menos esses três exemplos que eu disse. Como, então, pensar um corpo de uma outra forma? Como pensar um corpo, e aí é interessante para a gente, pensar um corpo que seria um corpo que é tão potente quanto qualquer outra relação que se dá a ele. Do jeito que vocês têm o Péchet como grande teórico aqui da análise do discurso,
talvez, para o Lume especificamente, não vou dizer para a área de artes, mas para o Lume a gente tem um grande teórico também, que vai nos ajudar muito, que não é um teórico talvez um pouco mais antigo que o Peixe, que é o Spinoza. Por que a gente chama o Spinoza? Porque o Spinoza vai justamente trazer para a gente uma outra qualidade conceitual de se pensar o corpo, que foge, que cria uma linha de fuga completamente diferente desta relação hierarquizada que eu estou trazendo para vocês. Então eu vou falar rapidamente, também vou criar um sobrevoo aqui, para eu falar para vocês a beleza um pouco desse pensamento do Spinoza em relação ao corpo. Peço desculpas para quem é especialista ou já conhece profundamente Spinoza, mas eu vou trazer para vocês, pelo menos para quem não conhece, um pouco dessa conceituação de corpo de Spinoza, que é muito bonita. Para o Spinoza, ele vai conceituar o corpo da seguinte forma. O que é o corpo daqui, tipo Spinoza? É um conjunto de partes que, na relação dessas partes, define a kit, e só a kit nessa relação dada. E aí você pensa assim, uau, e aí, né? Que grande revolução, ou que grande resistência existe aqui. Acho que o mais interessante da gente pensar nessa definição, claro que ele não define dessa maneira, é uma maneira resumida da definição de corpo de Spinoza, é que ele vai fazer um deslocamento. Se, num corpo hierarquizado, num corpo onde o discurso corpo diz que o corpo se define por uma função e uma identidade, ou seja, meu nome é Renato e a minha função é ser professor, e em qualquer lugar que você vá, a primeira questão é qual é o seu nome, o que você faz, ou seja, todo o corpo é definido por uma identidade, uma função. Para o Spinoza, nesse conceito, ele vai fazer um deslocamento desta definição de corpo como funcional e identitário para um corpo relacional. Por quê? Todo corpo é um conjunto de partes que, na relação dessas partes, define aquele corpo. Um corpo, para Spinoza, então, também não é somente o corpo humano. O corpo humano se define dessa forma. Mas o Sedisk, por exemplo, também se definiria dessa forma. É um conjunto de partes que, na relação dessas partes, define o que está acontecendo aqui agora. E, da mesma forma, para o infinitesimal. O joelho de alguém é um conjunto de partes que, na relação dessas partes, define este joelho. E isso vai ao infinito, quer dizer, a Unisul é um corpo para Spinoza, e assim por diante. Então, temos corpos relacionais. O mais interessante é que, como esses corpos se relacionam? Esses corpos se relacionam a partir... Quer dizer, o que é a relação para Spinoza? Já que um corpo é definido pela relação, o que é relação para Spinoza? É um certo poder que o meu corpo, ou qualquer corpo, tem de afetar o mundo e ser afetado pelo mundo. Isso é relação para Spinoza. Então, todo corpo tem um poder de afetar e um poder de ser afetado. Ele vai chamar isso de potência. Então, todo corpo é uma potência. Em que sentido potência? Uma potência de afetar o mundo e uma potência de ser afetado pelo mundo. Mas não para aí. E aí que começa a ficar bonito. Quer dizer, bonito para mim, não sei se seria para vocês. Mas, né? Por que começa a ficar interessante a partir de agora? Porque essa potência não é definida a priori. Vocês levantam de manhã e falam assim, bom, hoje a minha potência está alta. Né? Eu vou afetar o mundo hoje. Né? A priori, você define a sua potência. Não, você não define a sua potência a priori. Você só consegue definir a sua potência na própria potência. Ou seja, na própria relação. É na relação que a gente vai definir a potência deste corpo, que sou eu, ou de qualquer corpo institucional, por exemplo. É na relação ou na própria relação de potência do afetar e ser afetado. E aí,
que é o mais legal e o mais interessante ainda, ele vai dizer o seguinte: ou seja, os corpos eles se definem pela potência. O que é potência? Relação de afetar e ser afetado. Como você afeta e ser afetado? Encontrando o mundo. É no encontro. São encontros. Então, é no encontro que você define a sua potência de corpo, de ser corpo. Dá para entender? Já dá para vocês começarem a entender um pouco o deslocamento radical que existe para a gente da área de artes nessa relação? Ora, se a área de artes é uma necessidade de encontro, né, essa definição de corpo é muito mais interessante, muito mais potente. Só que não para aí. E aí eu vou só terminar numa próxima fase, que é o seguinte: ele vai dizer, quando um corpo encontra outro corpo e os dois corpos se potencializam nessa relação afetiva, não é um corpo que se potencializa, todos os corpos no encontro se potencializam. Quando existe isso, você amplia sua capacidade, os corpos ampliam sua capacidade de ação no mundo. Ele vai chamar isso simplesmente de alegria. Quando dois corpos se encontram e esses corpos potencializam a ação no mundo, isto é um encontro alegre. Ora, ao contrário, quando dois corpos se encontram e se despotencializa a relação desses corpos no mundo, ele vai chamar, obviamente, de um encontro triste. E aí vem a grande questão do Spinoza. Por que sempre temos encontros tristes? Por que a maioria dos nossos encontros são tristes? Porque os nossos afetos, já que a potência é uma troca afetiva, os nossos afetos são organizados. Né? Existe uma organização social, econômica, cultural, ideológica, afetiva, que é determinada e que geralmente é determinada justamente para despotência, para impotência. Bom, vide o que estamos passando no nosso país hoje, o grau de impotência e de despotencialização que estamos vivendo. Né? Então, e aí o grande livro do Spinoza é a ética. Porque para ele a questão corporal ética é buscar os bons encontros. Buscar os encontros que potencializem. E bons aqui não é no sentido moral, tá, gente? Né? É bom no sentido de. É bom no sentido político. Literalmente político, no sentido de qualquer coletividade buscar eticamente a alegria. Simplesmente isso. Buscar uma alegria que potencialize os encontros. E aí a pergunta que se dá é: nos encontros corporais que temos, buscamos esta alegria? Buscar alegria, já que todos os afetos são despotencializados, todos não, mas já que os afetos são, em sua maioria, despotencializadores, como fazer para que os bons encontros sejam alegres? Esta é a pergunta ética de Spinoza. Para que possamos fazer isso, temos que justamente criar outras possibilidades afetivas, já que os afetos são organizados. E acho que aqui a gente se encontra. Quando vocês falam de criar outras possibilidades de discurso, acho que a busca de outras possibilidades corporais, a gente se encontra, e por isso que eu gosto de participar, de ser intruso na área de vocês, porque eu acho que a gente se encontra exatamente nesse ponto. Quando a gente entra em sala de trabalho, no Lume, para ficar lá horas trabalhando algum exercício, e a gente já se perguntou o que acontece com o corpo quando o corpo fica exausto, o que acontece com o corpo quando o corpo repete exaustivamente a mesma coisa. Essas perguntas são justamente perguntas de possibilidades de outras organizações do corpo. Por isso também que eu trouxe Artaud. Justamente porque o Artaud vai dizer,
o nosso corpo é organizado. Precisamos de um corpo sem órgãos. E quando ele fala de um corpo sem órgãos, não é um corpo que não tem coração, não tem pulmão, não tem... É um corpo desorganizado, um corpo que busca uma desconstrução. Tá? Para o Spinoza, essa desconstrução está baseada numa ética que é justamente buscar um corpo político que seja potencializar as ações no mundo, ou seja, uma política da alegria. Uma ética da alegria e uma política da alegria. Ou uma política dos bons encontros, não no sentido moral, mas nesse sentido político. Tá? E aí, deu para entender um pouco essa questão de Spinoza? Então, e aí a pergunta cotidiana é, a minha ética de busca de alegrias, eu estou fazendo isso no meu cotidiano com o meu corpo amigos, com o meu corpo casamento, com o meu corpo instituição, com o meu corpo... Eu busco eticamente no meu cotidiano, não só quando eu entro em sala de treinamento para buscar profissionalmente isso, ou quando vocês estão escrevendo um artigo que profissionalmente busca esta alegria, mas esta ética, ela está no nosso cotidiano, e aí chega a ser uma busca de um corpo outro, político, no sentido cotidiano, e não no sentido profissional, ou no sentido social somente, mas literalmente cotidiano. Porque essa ética da alegria de Spinoza é uma ética micropolítica. Micropolítica bem no sentido deleuziano do termo, que vai buscar uma política local, uma política de uma ética local, localizada, no seu meio, no seu cotidiano de trabalho, no seu cotidiano de vida. Tá? E outra coisa que essa ética política, essa ética do Spinoza vai trazer, que é uma ética política da alegria, além dessa micropolítica, traz de novo, e aí voltando para a questão da resistência como resistir, traz de novo a questão da criatividade. Você é criativo, porque ser criativo, e aí eu digo muito claramente, sendo da área de artes, a criatividade, porque existe uma questão, às vezes, na universidade, que é o seguinte, o matemático pensa, o linguista pensa, e nós criamos. Né? O pessoal de arte cria, os outros pensam. Não, porque existem essas divisões. Só que, na verdade, a questão da criatividade, ela atravessa qualquer pessoa em qualquer profissão. Quer dizer, a gente está dizendo aqui de uma criatividade cotidiana. Como criar outras relações afetivas? Como criar outras potências? E aí eu vou me permitir aqui ser um pouco kit. Tá? Kit no sentido... Não kit. Kit. Kits. Oi, aqui. Vou me permitir ser um pouco kit aqui, porque eu acho que a gente está pensando isso um pouco no Lume hoje, que é esta criatividade se vincular a um conceito que é um conceito capturado pelo romantismo, que é um conceito capturado pela religião, que é o conceito do amor. Tá? O amor... Tem um livro do Negri e do Hardt, que não foi traduzido para o português ainda. O Negri e o Hardt, não sei se vocês já viram um livro chamado O Império. Tá? São livros... São dois sociólogos, na verdade, e filósofos. E eles têm um livro chamado Commonwealth, que pode ser traduzido como comunidade, vai ser traduzido como comunidade. Nesse livro, eles vão dizer que a força política atual e eles usam a palavra revolução, mas eu vou aqui fazer uma transgressão, eu vou usar a palavra resistência, eles usam revolução, mas eu vou usar resistência pela questão que eu coloquei inicialmente. A questão da resistência deveria necessariamente passar pelo amor. Só que eles vão dizer, vamos pensar o amor não como esse amor capturado do romantismo, assim, um amor entre duas pessoas, e nem um amor capturado pela religião, que Deus é amor.
Né? Nós estamos falando deste amor, estamos falando de um amor político, de um amor que é um amor que vai transgredir esta relação de bons encontros, de encontros, para transformar essa relação numa relação política de criatividade. Qual seria o combustível para isso? Seria o amor. Aí eu vou trazer e vou ler um texto que eu escrevi recentemente sobre isso, porque eu estou pensando um pouco sobre essa questão. Política, ética, estética e amor. Né? Por isso que eu estou falando que vou ser Kitsch, mas vou tentar fugir um pouco da questão Kitsch, porque os gregos usam muitas palavras para designar o amor. E aí eu queria dizer uma palavra em grego aqui, que vai dizer um pouco do que eu acho do que seria esse amor político e do que eu acredito que o Hardy e o Negri, nesse livro, falem também. E vou terminar lendo esse texto aqui. Tá? Para os gregos, a palavra amor possuía pelo menos 6 significados e, portanto, usavam para designar 6 palavras distintas. Ágape é a primeira palavra. Ágape é o amor abnegado, aquele que temos por estranhos. Logicamente, esse tipo de amor foi capturado pelo cristianismo, que o traduziu por caritas, caridade. E o associou a Deus e aos deuses, ou seja, um sentimento forte, lançado a uma certa transcendência abstrata, que de alguma forma mágica produz ou controla nosso mundo e faz que sejamos obrigados a amar o outro. Na máxima, ame o outro como a si mesmo, há na base um amor impositivo, imperativo, obrigatório. Gregos se reviram nas tumbas há séculos por isso. Felizmente, como ateu, que eu estou escrevendo o texto, já rompi há muito com ágape, nesse sentido. Outro significado é eros, esse mais conhecido em nosso tempo. Aqui reside o erotismo, o amor sentimental, o desejo que une 2 ou mais corpos pelo sexo, pela paixão carnal, pelo romantismo afetivo. Gregos achavam esse amor descontrolado, perigoso até. Hoje, deixar-se apaixonar loucamente é um sinal de positividade. Já os gregos olhavam para isso com um certo ponto de interrogação. Eu não falo mais sobre isso, mas seria algo a gente falar mais. Outra palavra, ludus. Ludus era o amor divertido, aquele das brincadeiras com os filhos e jantares com amigos e familiares. Esse era o amor lúdico. Pragma era o amor maduro, longevo, esse que se desenvolve em casais há muito juntos. E por isso mesmo, por questões óbvias, esse amor está vinculado à paciência, tolerância, respirações profundas, que só quem é ou foi casado entende. Né? Não é verdade? É o amor objetivo, prático, cotidiano, fincado no chão. Pragmático, nem por isso menos potente. Filautia era o amor por si mesmo. Um alto amor, mas um amor que transborda de si e, por ser excedente, pode atingir os outros. Um amar a si que seria, ao mesmo tempo, em sua verticalidade, amar os outros a partir de si. Mas outra palavra, essa muito potente para os cidadãos da polis, filia. A essa forma de amor, os gregos entendiam, pelo que designamos hoje, por amizade. E é essa a palavra amor que eu estou dizendo aqui, filia. Mas não essa de likes de Facebooks ou selfies em festas, mas uma mais vertical e potente. Aquela dos laços que são criados em batalhas pelos soldados. Filia era lealdade aos amigos, fidelidade ao crescimento e conhecimento do outro. A filia gera redes afetivas potentes e leais e, por isso, constrói um comum entre os corpos. Comum esse que valeria a pena sacrificar-se por ele. A questão importante aqui
é que o conceito de filia aproxima o amor da política. E é essa a grande questão. De um fazer político baseado em filia, que busca construir um comum, e não procurar ou ajustar um comum no conjunto de corpos. Isso é muito importante. Quer dizer, a criatividade é criar o comum, e não buscar o que há de comum entre nós. Nós precisamos criar, porque se a gente quer realmente que seja que a sociedade tenha diversidade, a gente precisa criar um comum nessa diversidade, e não buscar qual é o comum da diversidade. Né? Porque, geralmente, ao buscar o comum, você nivela por baixo. Criar um comum, você está livre para criar o comum que quisermos. Mas estamos predispostos a criar este comum? A gente sabe que, politicamente, hoje não. Né? Não vamos achar o que há de comum entre nós, mas um salto para somos diferentes. Vamos construir, criar, inventar um comum para nós? As implicações políticas e sociais da invenção do comum são potentes e infinitas. Bom, muito obrigado.